ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Cestas básicas, limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas, melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jequiérreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequiérreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você conectado agora no programa Hora de Notícias do blog GQR Repórter. Estamos ao vivo para o Facebook e Instagram do GQR Repórter. Você já pode chegar, deixar a sua curtida, comentar, compartilhar neste programa desta quinta-feira, dia 9 de julho. A gente lembra que o Hora de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 9 até as 10 horas. Então fique com a gente. Analise aí que a gente vai comentar os principais assuntos de Jequié. E alguns destaques são:
Comissão processante da Câmara notifica prefeito de Jequié e testemunhas para serem ouvidas na próxima segunda. Mais um óbito e 82 pessoas confirmadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas em Jequié. A gente vai conferir o comercial do Vieira e na volta o Wilson Novaes já vai estar no ar aqui comentando as principais notícias de Jequié. Se liga no comercial, 30 segundos só. Ei, quer fazer economia? Você é daquelas pessoas que se assustam com o preço nos mercados e ainda assim continuam comprando. Venha economizar. Quero te apresentar uma maneira diferente de fazer suas compras. Vieira Cestas Básicas. Que tal receber suas compras em casa e economizar tempo e dinheiro? Conheça a Vieira Cestas Básicas, uma empresa de queense que está completando 15 anos de existência. Conheça nossas promoções. Cesta tamanho pequeno por R$ 39,90 e a cada 10 unidades você leva mais uma. Cesta tamanho médio por apenas R$ 79,90 e na compra de 5 unidades você ganha mais uma tamanho pequeno. Cesta tamanho família com 20% de desconto por apenas R$ 174,90 à vista ou no cartão. Vieira Cestas Básicas, aqui o seu dinheiro compra muito mais. Vieira Cestas Básicas. Tá aí, Vieira Cestas Básicas, parceiro do programa Hora de Notícias. Entre em contato com eles para adquirir aí sua cesta básica. São valores muito em conta em uma cesta que vem com materiais de limpeza, vem com alimento, sobremesa, tudo que você precisa para o seu lar. Entre em contato com Vieira Cestas Básicas, nosso parceiro. Agora vamos dar sequência ao programa Hora de Notícias. Já passo a bola para o jornalista Wilson Novaes. Muito bom dia para você, Wilson. Nesta quinta-feira, pós-final do Campeonato Carioca. Wilson, bom dia para você. Pois é, final que eu não gostei. Bom dia aí para todo mundo. Não era o que eu esperava, né? E não era o que eu projetava, mas futebol é isso. Não se ganha na véspera e não ganha pela pressão. Eu fiquei observando ontem que os veículos de imprensa, assistindo alguns programas, e programa tudo produzido em São Paulo, a maioria deles, o pessoal colocava o Flamengo como favorito. Então eu falei, olha, isso aí é uma jogada que está tentando com isso instigar o jogador do Fluminense, que vai se sentir magoado, como que o jogo já estava definido. É comentarista que não é nem flamenguista, dizendo que ia ser 4-1, que quando segurasse o fulano de tal, que fulano ia fazer os gols. Eu falei, isso é tudo jogada, isso é para deixar o jogador do Fluminense, né, pé da vida para ir para cima, mas ganhou um turno, o Flamengo ganhou um turno e agora vão para a decisão em 2 jogos, né, datas a serem confirmadas, mas o local já está definido, Maracanã. Campeonato Carioca é sempre aquele regulamento complexo, complicado, que dificulta mais do que facilita, tanto que até o jogador japonês do Botafogo, o Honda, comentou sobre isso, que ele nunca viu as decisões na semifinal, no caso, acabar e não ter penalidade, não ter tempo extra. Ele disse que nunca viu em uma competição desse estilo ser dessa forma. Agora a gente tem aqui os destaques do blog GQ Repórter, que você pode acessar aí do seu celular, do seu tablet, dentro de casa, para conferir as notícias de Jequié, região da Bahia e do mundo. E a gente separou alguns destaques no início do programa. A gente vem comentando durante as últimas semanas sobre a questão política de Jequié, também relacionada à saúde, já que os casos de Covid-19 vêm aumentando em Jequié de forma até descontrolada. Ontem a gente teve mais de 80 casos confirmados em 24 horas, havia acontecido o recorde na terça-feira e também ontem um número alto, e a questão política também segue pulsante aqui em Jequié, já que ainda tem um processo aberto na Câmara contra o atual prefeito Sérgio da Gameleira, e parece que ele já escolheu testemunhas de defesa, não foi isso, Wilson? É verdade, a Câmara, a comissão processante, né, que tem a presidência do vereador Careca, ela decidiu, né, pela continuidade, né, do processo. O processo não parou, o prefeito voltou, está no cargo, mas eles vão dar continuidade à tentativa final, que seria o pedido, inclusive, de cassação. E como nós já falamos, essa cassação, para que aconteça em definitivo, que é o que eles falam, teria que o prefeito ter 13 votos contrários, que é o que representa 1/3 da quantidade de vereadores com direito a voto. Né? Lembrando sempre que são 19 vereadores e o presidente da casa, ele vota em caso de desempate.
8-8, né? Não, 9-9. Seriam 18 votos. Aí ele votaria para desempate. O prefeito diz ter ainda, ontem numa entrevista que ele me concedeu lá na Rádio Povo, aos companheiros lá da Rádio Povo, ele falou que tem 8 vereadores que continuam firmes sob sua liderança. É evidente que esses vereadores são daquele grupo, né, que a gente sabe, principalmente os ligados ao deputado Euclides. Né? São 8 pedetistas. Os vereadores que eram, no início, sergistas, vazaram. Né? Vazaram. Hipoteticamente, entendia-se que no início, Ivandro Leite, Guião, o próprio Gutinha, iriam caminhar com o prefeito. Mas tudo foi uma questão de mudança. Léo mudou, Gutinha mudou. É lógico, hoje é de oposição. Ivandro Leite tomou a iniciativa também de mudar e seguiu a liderança de Léo. E por aí vai. E agora já pensando no quem vai ser o prefeito na próxima, apostando em mais 4 anos. É assim. Esse é o jogo. E vamos ver nesse jogo até onde vai. Se o prefeito mantiver coeso, firme, os 8 votos, suponhamos 8 de 10, né? 10 seriam favoráveis à sua cassação e 8 contrários, 18 votos. O presidente da Câmara não votaria e o prefeito permanece no cargo até o final. Se for assim, eu estou dizendo se. Eu hoje, quando é questão Câmara de Vereadores, eu não boto muita fé em nada. Vai ser assim, eles não mudam e tal. Depois, de vez em quando aparecem uns desaparecimentos, né? O vereador apresenta razões para não ir na sessão. Tem uma série de coisas que, a depender aí da situação, pode pintar. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas essa é a situação. Agora, você falava dos testemunhas. Das testemunhas. Eu via hoje, não dá para rir, né? Diz que o que dá para rir dá para chorar. Mas eu fiquei vendo que as testemunhas arroladas, eu não conheço todas. Mas alguns eu conheço, pessoas que têm cargo. Vamos aqui acompanhar. 10 testemunhas o prefeito colocou, além dele próprio, que é ele também chamado para segunda-feira, está lá 14 horas. Imagine. Segunda-feira, 14 horas. As testemunhas. O próprio prefeito, aí ele indica, como testemunha, Rildo José da Silva, Rildo Júnior, assessor de comunicação, possivelmente vai, né? Aí vem mais Márcia Santos Rabelo Andrade. Me parece que Márcia é ligada à Secretaria de Fazenda e ao setor de tributos da Prefeitura, arrecadação e tributos e arrecadação, me parece. Matheus Silva dos Anjos, não lembro bem, perdoe. Thalita Lima da Silva, Thalita é assistente social, né? Não sei como é que será a situação. Samile Torres Paz R, não conheço, funcionário. Tomás de Aquino Carvalho Onofre. Tomás é prestador de serviço, tem cargo e hoje, inclusive, representa trabalhadores terceirizados da Prefeitura de Jequié. Ricardo Amauri dos Santos Almeida. Ricardo Amauri dos Santos Almeida, não estou lembrado. Aí vem deputado federal Paulo Magalhães. Deputado federal Lídice da Mata. E deputado estadual Euclides Nunes Fernandes. Aí vamos entender. Para segunda-feira esse pessoal está em Jequié. Não vai estar. Diz até que tem um desses aí que mora na Itália. Né? Fora os parlamentares que segunda-feira estão se dirigindo a Salvador, né? Os que moram lá em Salvador, o caso de Paulo Magalhães e Lídice da Mata. Então vão apresentar a justificativa de que não pode vir e a justificativa vai ser entendida. Foram notificados. Vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá, seu Rony Braga. Na Itália é um pouquinho longe para chegar segunda-feira, né? Não tem nem aeroporto, digamos assim, de cá para lá, mas a gente vai acompanhar, sem dúvida alguma. Agora, bastante testemunhas de defesa. Agora também tem o de acusação, no caso, serão os próprios vereadores da comissão processante. Pois é.
Ontem foi nomeado para o cargo que estava vago de diretor do Departamento de Serviços Públicos, o Fábio Ferreira da Silva. Fábio vinha trabalhando ultimamente como vice-diretor do presidente Médici, vice-diretor do Toninho de Miquelino. Toninho saiu, ele continuou vice, mas afastou-se agora por exoneração. O cargo de vice-diretor é CC2 e ele galgou agora aliás, é CC4 na educação. Ele galgou agora o CC2. Pula 2 casas para maior, para o salário melhorar. Eu coloquei que ele era o editor do blog Jiquel Gente, porque o blog que foi criado pelo irmão dele, meu ex-colega de rádio, mas ele é radialista, é colega radialista, mas trabalhamos juntos na mesma emissora, que é o Hélito Ferreira. O Hélito criou o blog e ele ficou administrando, colocando as notícias e tal. E o Hélito se afastou um pouco mais. Agora, quando eu coloquei que ele era o editor do blog, uma amiga em comum me ligou e disse que houve um pedido que ele não é mais o editor, que ele saiu. Não pegava bem, né? Ele ficar lá como secretário de serviço, porque ele ia receber uma dardada que não era brincadeira. Ele não ia poder noticiar nada. E agora ele é diretor, ele é licenciado em letras. E, diga-se de antemão, conheço bem o Fábio, que eu trato, uns chamam de Fabinho, eu chamo de Fabão. Ele recentemente exerceu por 2 governos, cargo comissionado, no governo de Tânia e no de Luiz Amaral. Ele exerceu uma diretoria na Suntran. Ele também, por 4 anos, esteve no presídio como agente penitenciário do REDA. Venceu os 4 anos, ele fez o concurso e foi aprovado. Mas esse concurso ainda aguarda uma decisão judicial para chamamento do pessoal. E como nós falamos, é licenciado em letras, é uma boa pessoa, não tenho pessoalmente nada contra. E o Fabão está aí, né? Agora com essa tarefa. Serviço público, uma das áreas mais nevrálgicas que tem essa gestão, porque os serviços públicos deixam muito a desejar aqui no município de Jiqué. Aí vem a ponte, olha a ponte aí. Sim, a ponte que passa um carro e se o sujeito não for bom no volante ali, pode um vacilo, sai tirando a tinta do outro carro, misturando a tinta. Aí a prefeitura diz que atende uma recomendação do Ministério Público do Estado e mandou, através da Secretaria de Infraestrutura, que vai interditar amanhã a ponte, justamente no final de semana, para alguns reparos. Eu procurei saber o que são esses reparos. Eu imaginei, Rony, que iam fazer pelo menos uma passarela lateral. Podia ser até de ferro, para o pedestre. Olhe bem, se você colocar a foto, olha onde o pedestre tem que andar. Tem que andar com o pé na frente. Equilibrando. É o pé na frente, porque se colocar os 2 pés, né, um do lado do outro, não passa. Tem que ficar um embaixo e um em cima. A ponte não é ponte mais para o fluxo de veículos e de motos e de pessoas que passam. Ali tem uma faculdade, tem uma série residenciais, os condomínios, as casas, moradores, tudo utiliza essa área. Quando construiu essa ponte, amigos, foi há muitos anos atrás, boa parte não era habitada ainda, era ainda uma sequência de fazenda. Sim. Ali era fazenda, o Morro Sem Vela, mais embaixo a fazenda de Dr. Carlos Aguiar. E agora é um local muito trafegável, né, de grande fluxo. Aí eles passaram aqui umas informações que quem venha lá do Viveiro, daquela região e tal, deve contornar o Viveiro, o bairro São José, e o Dr. Sidônio Gomes, que para acessar Antônio Rico, logo após a Igreja Batista Sião, ali no Bar Pantanal, antes do bar, estão orientando. E quem vem no sentido Amaralina, São Judas Tadeu, para o centro, deve usar César Borges. É a orientação que eles passaram, que a ponte vai ficar interditada. Procurei saber, eu soube até que o secretário está aí numa rádio explicando, mas eu procurei saber, assim, de fontes, diz que é apenas um reparo na estrutura, não vai aumentar nada, não vai largar, né? Vai ser meia boca, né? Vai empurrar para próximo prefeito vai entrar ano que vem. Pensar em fazer uma coisa maior, né?
Exatamente, porque é complicado. Quem já passou por essa ponte... Eu passo todo dia. Passa todo dia? Quando é no horário dos ônibus que chegam ali para a FTC, os ônibus param de um lado e nós paramos de outro. Quando é um carro maior, uma caminhonete, muitas vezes um carro é maior, um caminhão, aí eles ficam aguardando. Quem é que vai? Quem vai primeiro? Sou eu, sou você. Porque pode dar um toque mesmo, bater uma moto e tal. Né? Então, fica para a população decidir aí no trânsito quem vai primeiro, quem passa primeiro. Realmente é muito complicado. É algo que já tinha que ser feito há muito tempo. O Jequié tem essa característica de alguns lugares que, digamos assim, ficou parado no tempo, não no bom sentido. Porque a cidade teve um crescimento, muito carro, muita moto. Coisa de 10, 12 anos atrás, Jequié não tinha o engarrafamento que tem hoje. Você for olhar em vários lugares. Hoje já existe isso. Até como você bem citou, a questão da faculdade, quando está funcionando aquilo ali, o fluxo de carro, de moto caminhão, e chegam os ônibus das cidades lotados ali para fazer aquele contorno. Tem uma rotatória ali, rapaz, é complicado. Mandar um abraço aqui para Rosa Santos, desejando um dia abençoado. Heloína Macedo, bom dia também. Christian Sabac, ele coloca aqui hashtag fechado com Bolsonaro. E Christian diz aqui, Bolsonaro sempre teve razão. Vieira Alimentos, um abraço aí para o pessoal que sempre está aí com a gente, né? Cestas básicas, muito legal esse trabalho que foi idealizado aí pelo Vieira, Cestas Básicas, aqui na cidade de Jequié. Ele citou a questão do Bolsonaro, Wilson. Foi também ontem uma notícia que a gente trouxe aqui, né? Exatamente, dos remédios, porque a partir do momento que teve a notícia que os remédios que são utilizados para outros fins, como por exemplo a azitromicina e também a Ivectrina. Exatamente. Que todo mundo está procurando e todo sumiu. Todo mundo está procurando, sumiu, o preço aumentou. Estava vendendo, a caixa chegou a R$10, agora não se acha por 80, R$100. Para você ver. Isso é uma barbaridade. E é uma preocupação com isso, porque pessoas que não estão apresentando sintomas ou teoricamente não são suspeitas de terem o vírus estão tomando o remédio deliberadamente, sem orientação médica e coisa do tipo. E isso é uma preocupação, porque já é a cultura do brasileiro de se automedicar, o que não é algo bom. E ainda mais tomar uns remédios que você não sabe bem o efeito assim. Ontem eu tenho um amigo conhecido, ele é desses destemidos, né? Que também segue a mesma linha. De que não tem, que é uma gripezinha, não é reticente a não usar máscara. E ele continuou tocando a vida, inclusive fazendo algumas aglomerações e passando informações. Ele é muito, assim, tem aquele temperamento forte. E eu conversei com ele é desse grupo aí que defende também a tomar esses remédios, essa coisa toda, e até chegou a tomar. Ontem ele teve um problema sério de falta de ar. De tarde, alguém da família me disse que ele estava dando entrada no Prado Valadares. Mas Deus ajude a ele, né? Que ele saia dessa rápido, né? Porque é complicado. Quem também testou positivo foi o Gedel Vieira Lima, ex-ministro. Ele testou positivo. Ele continua na penitenciária da Mata Escura, em Salvador, preso que está. É um dos que realmente caiu na chave mesmo, foi o Jadel, o baiano, aquele negócio do bunker. E ontem foi confirmada, inclusive, ao site BNews, né, do Bocão, pelo próprio irmão do deputado, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, que afirmou que ele estava com a Covid, que fez os exames. No último dia 26, Gedel teve negado um pedido de transferência para casa, para ser prisão domiciliar, feita ao Supremo. O ministro Edson Fachin, relator da ação penal, dos 51 milhões, no qual o baiano foi condenado, votou contra, no caso, ele ir para casa, né, para a sua prisão domiciliar. Ontem também, no noticiário, o secretário de Saúde da Bahia, ele se reuniu em Brasília com o ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, e na oportunidade foi anunciado que será destinado à Bahia mais recursos, né, ampliação para 43 milhões de recursos para o combate à Covid. O governo federal vai
repassar para custeio dos serviços de funcionamento, né, de toda a estrutura, como as UTIs dos hospitais da capital e do interior. E o Pazuello também assegurou ao Fábio Vilas Boas que o envio de novos ventiladores pulmonares e até 500 mil kits de amplificação do RT-PCR, que é o exame, a testagem, né? Corresponde mais de 70% do custo do exame molecular para a Covid. Foi dito na oportunidade que estão habilitados pelo Ministério da Saúde as UTIs dos hospitais públicos de Salvador, Feira de Santana, Jequié e Ilhéus, o único hospital de Jequié é o hospital, né, Prado Valadares. E as unidades de referência para esses tratamentos com diagnóstico do coronavírus são o Hospital de Campanha Arena Fonte Nova, o Hospital Espanhol, o Instituto Couto Maia, todos em Salvador, Hospital Geral Ernesto Simões, o PROOP, Hospital Estadual da Criança, o Hospital Costa do Cacau e o Hospital Geral Prado Valadares. Esse último, né? Tá aí. Wilson, nos comentários aqui, a professora Caroline Brito, sim, da PLB, Carol, sim. Exatamente, ela está colocando aqui que os professores sempre estão lutando pelos seus direitos, digamos assim, e aqui tem uma briga antiga, né? Sim. A PLB, ela coloca aqui um link, a PLB reafirma a legalidade da gratificação, valorização, regência dos professores municipais de Jequié, pedem revogação do decreto que retirou a regência. Já é um assunto que a gente já comentou bastante aqui, a situação da regência. E eles seguem em luta, a classe dos professores aqui em Jequié, nos últimos anos, lutando bastante, digamos, por alguns direitos dele, inclusive a regência. Essa gratificação foi entendida como um ganho que incorporou ao salário, e os professores sempre estão colocando aí. E tem até uma nota pública que eles divulgaram, afirmando que sem professoras, né, não há educação. E, segundo eles colocam, na nota pública, os professores municipais estão sofrendo a indiferença da gestão municipal com seus direitos não respeitados. E, no momento, eu entendo assim, que com a suspensão das aulas, porque ficaram, não diria invisíveis, não entendam bem, mas não ficaram tão presentes como eram no tempo das aulas normais, porque o professor estava na sala de aula. Uma paralisação, por exemplo, tinha um contexto assim muito grande impacto na educação, nos anos letivos. Com a paralisação por conta da pandemia, os professores, pelo que eu sinto, ficaram esquecidos. Acho que em todo o país. Entendam minha colocação. Esquecidos, assim, não ter a visibilidade maior que tinham para a questão dessa discussão, né? Aí eles colocam que a remuneração salarial com base no piso profissional de 2018 é o que eles pedem, que o prefeito pague o piso dos professores e professoras. Eles dizem não receber os salários dentro do mês de referência, é um fato, né? Mesmo com o FUDEB sempre repassando pontualmente pela União. E aí eles lembram, o FUDEB é da educação, prefeito. Através de um decreto municipal, foi retirada a gratificação, que tem a rubrica de valorização regência, da remuneração salarial. Isso acontece desde julho do ano passado, fez um ano. Uhum. Aí eles pedem, prefeito, devolva a nossa regência. A Secretaria Municipal de Educação e a Comissão Permanente de Negociação, aí é que vem o que eu estava falando inicialmente, não atendem à solicitação do sindicato para agendar uma audiência para discutir as demandas da categoria e também de discutir a criação de um comitê gestor para voltar às aulas. Prefeito dialoga com os professores. Então, é um problema que está represado, né? Só está represado. A verdade é essa. Mas o problema existe para ser enfrentado e resolvido, se possível, como deve, né? Sem dúvida, sem dúvida. E
a gente analisando a questão até nacional, Wilson, com essas idas e vindas no MEC, no Ministério da Educação, dos ministérios mais importantes do país, a gente vê que durante essa pandemia o foco, querendo ou não, ficou na economia e na saúde. E na saúde. E a educação acabou ficando um pouco de lado. Em que a gente teve a questão do RED e por aí vai. Mesmo com a saúde em nível nacional, né, em nível de União, ainda não tem um titular, mas tem o Pazuello que está por lá, é o ministro interino. Mas a educação ainda não tem um comandante. Não tem. Já tem aí agora 4 nomes, né? 5 com o do Vitor Hugo, que chegou a ser anunciado, mas a definição de um nome tem uma série de coisas que rondam, rapaz. Primeiro é a aprovação pelos grupos ideológicos, pela a turma de dentro da casa do presidente, que são os filhos. Aí vem a área militar, a área não sei o quê, cada nome que entra é logo limado, né? Tem alguma coisa que desagrada. E quando tem um nome bem avaliado, acontece o que aconteceu com o Decotelli. Disse que era o que não era. O que não era. Aí é complicado. Vi muita gente questionando isso, mas imagina um exemplo. O ministro da Educação é um cara que coloca diplomas da área acadêmica que ele não teve. Foi bom porque revelou algo que ele não é legal para ele, né? Talvez se ele evitasse dizer que era tanta coisa e só se colocasse como educador, como uma pessoa com a formação militar, com os cursos que ele fez, sem ter que mostrar tanta experiência de graduações, pós-graduações, doutorado, talvez ele passasse bem no processo. Mas ele quis ser muita coisa. Eu fiquei olhando aí os últimos ministros da educação de governos passados. Eu peguei o governo de FHC, peguei de Collor, FHC, Dilma, Lula e Dilma. Esses. Os ministros da educação, salvo os raros casos, foram políticos. Tem uns que eram advogados, eu não tinha nenhuma formação. Para você, passaram bem, ficaram ministros. Tanta gente que foi ministro, mas quando vem com tanta coisa, de repente, deu no que deu, né? Deu chabu. Deu chabu. Complicado. A gente torce para que a situação se resolva, porque, querendo ou não, tem muitas questões da educação a serem resolvidas aí que já deveriam estar sendo pensadas, né? Mas por enquanto está tudo paralisado. Uma delas mais importantes é bem que ainda tem um tempo, Rony, um dos problemas é a questão do próprio Fundeb. Tem uma proposta para o Fundeb ser permanente. Ele encerra a sua validade em dezembro. Mas é para os projetos serem discutidos, porque isso é fundamental para a educação no país, de estados e municípios. Se houver qualquer mudança aí que seja radical, que transforme esse Fundeb, eu não espero isso não, mas pode causar um terror com o Fundeb. Eles já estão fazendo aí o que fazem, imagina sem, né? Esse recurso. Atrasando salário e por aí vai, né? A gente vai ser votado na Câmara, inclusive, essa questão e provavelmente... Porque tem vários projetos. Tem vários projetos, né? E a gente pode estar sem um ministro da Educação quando a votação acontecer. Agora a gente vai para o rápido intervalo comercial com Vieira Cestas Básicas e a gente já volta para ler os comentários do pessoal e trazer mais notícias para você. Se liga aí na dica da Márcia para ver como é fácil pedir a sua cesta básica no conforto do seu lar. Aí, pessoal, Vieira Cestas Básicas, vocês viram o comercial muito bacana aí, a Márcia demonstrando como é fácil pedir e o Vieira levando a cesta
para ela dentro de casa, ela já utilizando os produtos, o cafezinho, fazendo um cuscuz. Tem muita coisa bacana aí que você pode adquirir na cesta aí dos Vieira Cestas Básicas. O número está aqui salvo nos comentários, 73988447064 e 73988659171. Siga o Instagram dele, Vieira Cestas Básicas, que vocês vão ter lá todas as informações. Ô Rony, observando aí esse trabalho louvável aí do Vieira, né, de formar essa cesta básica e comercializar, levar na casa, evitar a pessoa ir no supermercado, mas isso me traz uma constatação de como esse tipo de trabalho, que é o trabalho feito em casa, feito de muitas pessoas em muitas áreas, ele vem crescendo e não entra agora por causa da pandemia, não. Eu acredito que muita coisa vai ser avaliado para continuar pós-pandemia. Pós-pandemia. Porque ontem, por exemplo, eu estava observando, eu fui num mercadinho pequeno aqui na cidade, não vou dizer onde, que eu vi uma fruta muito, assim, atrativa, né? Uma fruta que eu gosto e estava muito atrativa. Na porta, eu passando nesse bairro, vi essa fruta. E do carro eu perguntei à pessoa que estava na porta sobre aquela fruta, o valor, né? E ele aí me disse o valor e tal, e aí eu conversei rápido, à distância com ele. Ele falou assim, ó, o senhor, eu vou passar no seu WhatsApp os valores do produto que eu vendo. Eu não acrescento nada a mais para entregar. Falei, bem, né? Frutas, coisas que você vai para feira e tal, procurar. E aí o senhor diz, eu mando a fruta e a imagem. Tem muitos fazendo isso. Sim. Eu estou citando um caso. E aí o senhor vai escolher as frutas, me passa seu endereço e nós levamos. Levamos, inclusive, a maquineta, se precisar pagar no cartão, se for pagar à vista, diz quanto é o valor para se tiver troco, né? Tudo fácil, sem você sair. E aí eu comecei a entender vários segmentos. O medicamento, que já era muito comum, as pizzas eram muito comuns, os alimentos de uma maneira geral, os sanduíches, né? Tudo isso, roupas, peças de vestuário, você às vezes não quer ir, às vezes não, você não pode ir, evita ir, leva, a pessoa olha, tal, né? Tem riscos, porque está vindo algo de fora para dentro da sua casa. Mas cuidados são necessários, né? Pelo que a gente está vendo e presenciando aí, os cuidados são necessários. Então eu acho que são setores que, se organizados estiverem, como o Vieira está organizado aí, a tendência é que permaneça por muito mais. O Maciel Pamponé disse que você baixou aí muito o meu microfone. Eu aumentei aqui já, ele pediu para... Já está aumentado aí, Pamponé, mas isso é verdade, Wilson. Essa crise, essa pandemia, ela deu uma acelerada, digamos assim, em algo que já iria acontecer. Que é essa tendência maior por serviços online, delivery, diferentes formas de trabalho. E a gente, como está durando essa quarentena, digamos, bastante tempo, a gente vai acabar se acostumando até depois, quando a vida voltar ao normal, a gente vai ter mercados aí que antes não trabalhavam com WhatsApp, não trabalhavam muito com redes sociais, não trabalhavam com delivery, que agora já estarão estabelecidos desta forma e o público, o consumidor, vai ficar acostumado sim com isso. Eu acredito que essa tendência veio para ficar e está gerando empregos de certa forma. Gerando emprego. A comodidade, o mundo é da comodidade. A gente, porque é preguiçoso. Pô, todo mundo adorava ir na feira. Na Feira Livre. A Feira Livre é um atrativo, é muito legal. Você encontra pessoas, bate papo, troca ideias, né? Reclama. Tem gente que gosta de pegar na fruta, no alimento e tal. Mas uma série esse mundo que nós temos que nos adaptar nos exige um novo comportamento. E esse novo comportamento você tem que falar sobre isso, pensar sobre isso. Então, por que não chegar até lá? Você tem que negociar, não é? Porque eu me lembro que quando os meninos meus filhos eram pequenos, nós tínhamos, como o corre-corre da minha ex-esposa, o meu e tal, não dava muitas vezes para ir na feira. Eu lembro de uma senhora, nunca mais eu a vi, mas sei que ela ainda está na Feira Livre. Nós passávamos a relação. Isso tem mais de 20 anos, mais de 30 anos.
E ela trazia a feira. Tudo que a gente queria trazia da melhor qualidade, porque ela sabia do nosso gosto. Isso nem existia, e não existia celular na época. Não existia celular. E trazia, é comodismo, você. Mas porque a gente não tinha tempo. Chegava, lavava, limpava tudo e utilizava. Hoje ganhou outra proporção. Sem dúvida. Porque eu vi ontem, inclusive, um que vende frutas e verduras, que até coloca os procedimentos de como você deve fazer para a fruta, o tempero verde, não perder com tanta facilidade, né? Que às vezes a pessoa pega, jogou na geladeira e perde. E ele orientando essa pessoa, essa empresa, falei, como aí, os cuidados, a higiene, como deve ser, o cuidado para não ter uma perda, né? Porque são perecíveis e tal, essa coisa toda. E aí, Maciel Pamponé, melhorou o áudio aí, tá tudo ok? É porque quando usa o vídeo, às vezes, né? Quando baixa, ele tem um probleminha, mas já voltou a normal. Aqui o cidadão é o Adriano Bento, ele está lembrando e nos fazendo justiça que nós falávamos que o mês de julho nós iríamos ver as consequências de todos aqueles períodos anteriores, que incluem o dia oficial do São João, dia 24, que não foi feriado, mas a turma soltou mesmo à vontade. E está aí. O número de contaminados em Jiquié está muito alto, Rony. Tá muito alto. Muito alto. E a tendência, na medida que o comércio está funcionando, normal. Eu diria hoje normal. Não tem mais nenhuma questão assim de porque é um setor. Alguns, né, que ainda estão restritos a não funcionarem. Mas a maioria absoluta já está funcionando e funcionando mesmo. Pulsante. De fato, e ontem mais 82 casos confirmados, 82 pessoas testaram positivo para a Covid em Jequié e também mais um óbito, o segundo dia seguido com óbito em Jequié, que já são 40 pessoas, 40 moradores daqui que faleceram devido à Covid-19. É muita gente que morreu, infelizmente. Esse óbito agora foi mulher ou homem? Você tem esse dado aqui, foi uma mulher de 72 anos, moradora do bairro Curral Novo. Ela era portadora de hipertensão arterial sistêmica e estava internada no Hospital Geral Prado Valadares. É aquela situação que a gente sempre coloca, né, que é preciso ser entendido. Uma pessoa que convive com problema de pressão arterial alta, descompensação de pressão, uma pessoa que convive com diabético, vive por muitos anos, né, se tomar as precauções necessárias. O que é que acontece? Por que cita a comorbidade? É porque a pessoa fica mais suscetível a não suportar a contaminação do vírus. Qualquer que seja, e não importa muitas vezes a idade. Porque tem muitas pessoas jovens que têm problemas, esse tipo de problema, né? E aí essas pessoas, quando são acometidas, elas não suportam, né, a situação que elas convivem e chegam ao óbito, que é lamentável, né? Isso não quer dizer que toda pessoa, a partir dos 60 anos de idade, que é a idade que já é considerado idoso, que tenha que morrer. Claro. O presidente da República, a autoridade maior, tem 66 anos de idade. E quantos outros figuras humanas, parentes nossos, tem muito mais do que isso? Tem pessoas saudáveis com 80 e tantos anos, ativas, trabalhando com 80 e tantos anos. Então não vamos aqui decretar que a morte de alguém tem que ser porque é mais envelhecido. É o problema que enfraquece para qualquer coisa. Uma gripe, às vezes, vem muito mais pesada, mais forte, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê, Wilson, algumas prefeituras, como por exemplo Juazeiro, toque de recolher prorrogado. Jacobina também decretou toque de recolher no município. Ontem eu li um artigo do ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. Um artigo muito bem escrito por ele, que o título era A Espera de um Milagre. Que ele citava exatamente algo que está acontecendo no país, nos municípios, que você não está baseado muitas vezes na ciência e você abrir o comércio ou tirar o toque de recolher esperando para ver o que vai acontecer. E aí, a partir do que acontece, você vai ou volta. Então a ideia do Espera do Milagre é exatamente isso, de você criar essa situação e que ele enxerga que na realidade não está trazendo nada de positivo nessas idas e vindas e que na realidade deveria
ser utilizado de outra forma. O Taishi ficou pouco tempo no Ministério da Saúde. Eu nunca tinha ouvido falar em Nelson Taishi. Nunca tinha ouvido falar. Ninguém, né? Ele é oncologista, ele trabalhava, lógico que quem estava próximo a ele diz, inclusive, que ele é uma pessoa muito bem financeiramente, economicamente. Vive hoje pesquisando, já foi diretor de IPF, chegou ao cargo de ministro. Num ministério que tinha uma visibilidade nos últimos meses enorme de um ministro, que era o anterior a ele, que político, e tinha uma linguagem fácil, né? Esse ministro, ele conquistava as pessoas porque ele falava algo que todo mundo... Eu me lembro de uma das entrevistas dele, que ele falando sobre o uso da água sanitária para lavar a casa, ele falou, vou falar que boa. Eu não sei se ele falou propositadamente, mas ele citou uma marca. No outro dia estavam as pessoas indo ao supermercado comprar que boa. Tem tantas outras marcas de desinfetantes. Tem até desinfetantes que você, com jeito, faz em casa sem precisar comprar. Mas ele tinha essa coisa de falar a linguagem, o anterior, né? E a Nelson Taishi, até me fugiu o nome dele agora. Mandetta é político, é deputado federal. O cara tem uma visão política, inclusive pode pintar aí nas próximas eleições aí de 22. Mas vamos lá. O Taishi veio como técnico. Um técnico para se ambientar com o público. O Rony Breiner, eu já trabalhei, olha bem, numa proporção bem menor, eu já trabalhei no poder público por muitos anos, cargos comissionados. É muito diferente da sua vida. Se você não tem, pergunte um dia ao seu pai. Nem tudo que você acha correto fazer, você acha a melhor maneira, é o que é aprovado, porque sempre tem alguém acima de você. Sim. Aí você decide, assim, eu vou fazer isso aqui na minha área. Aí vem um de, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai desagradar o vereador tal, que vai querer indicar isso, que vai desagradar o prefeito porque tem um... É assim, e tem aqueles que conspiram até contra você. Na iniciativa privada, não é assim. Você tem uma empresa, você decide fazer, você vai procurar se adequar ao que você entende que é o melhor. É diferente. Então o Nelson Taishi, ele veio com a ideia mais do privado, da iniciativa privada. E não tinha a mesma fluência de informações que tinha o anterior Mandetta. Sim. Ele aí começou a receber pancada. A imprensa foi muito cruel a ele. Foi muito cruel com ele, porque a gente entende que tem um grande segmento da imprensa que, desde quando Bolsonaro... Vamos ir... Não estou aqui rasgando seda a Bolsonaro, nada disso, tem nada a ver, mas tem uma grande parcela da imprensa, e é da grande imprensa que faz a cabeça, que desde quando Bolsonaro se lançou candidato com maior chance, ela sempre bateu de frente com ele, não é? Bateu com frente, pelas posições dele, ele mesmo galgou isso, mas ele foi de uma estratégia inteligente. Eles vão ficar arretados comigo, mas eu vou pegar aquela parcela que está arretada com eles também. Não é isso? E aí ele conquistou e chegou lá. Pronto, não vou entrar nos pormenores. Só que ele ganhou e continuou agindo da mesma forma. Né? Continuou batendo de frente, todo dia um fato novo e tal. Aí o Nelson Taishi, eu acho, porque que ministro devagar, não era muito... Não era midiático. Mas aí assistiu a entrevista dele, recente, já não ministro, no Globo News. E senti que os repórteres queriam extrair dele uma crítica dura, né, pesada, porque é o que dá a manchete. É isso. Nós somos da área e sabemos, é o que dá a manchete. Você pode conversar 10 vezes, citou uma frase que deu a manchete, estourou. Valeu a entrevista. Valeu a entrevista. Aí o pessoal, aquelas repórteres muito habilidosas, tentando a todo custo extrair. Ele foi de uma prudência técnica impressionante. Ele só faltou dizer a palavra que eu vou dizer agora. Eu fui ministro porque fui nomeado com alguém. A partir do momento que eu não adequo ao que aquele que me nomeou quer, o mais correto é eu pedir para sair. Claro. Porque você não pode ser ministro, secretário, seja de estado ou de município, ou diretor dentro de um governo, que você pensa diferente do seu nomeador. Sim. Vou colocar aspas, do seu patrão, né? Você ou entra naquela ali ou tem que sair mesmo. Ou
você ter o poder de convencimento de mostrar o chefão que não é por aí. Não é por aí. Né? Que às vezes tem uns que mostram. Então, o que eu entendi? E ele mostrou muito conhecimento. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Se esse artigo que você leu, provavelmente é nessa linha. Sim. Na linha do técnico. Porque o cara que entra no oba-oba, ele vai fazer o que? Eu vou agradar. Vai jogar pra eu torcida. Vou jogar pra torcida. Ó, presidente, eu vou falar um bocado de coisa aí, não é nada do que eu vou dizer ao senhor, não, mas é isso que o povo quer ouvir. E o cara técnico, principalmente na área de saúde, na área de educação, o cara tem que ser embasado naquilo que vai para lá, pô. Não pode ser um cara qualquer. Aí a turma, a área ideológica e tal. O técnico desse era bom não ter a ideologia fechada, claro, né? Claro. Aquela coisa fechada. A viseira, né? A viseira que só vê ali, ó, eu vou bater porque isso aqui é como tem aí uns que a gente ouve. E o presidente, o próprio presidente, que é muito duro nas suas convicções, que não usa máscara, que vai abraçar, que é uma gripezinha, que pegou a Covid também. Ele passou agora, depois que sentiu a barra, ele não é mais menino, ele não é super-homem, somente a criptonita era que enfraquecia, né? Sanção era o cabelo quando cortava. Mas ele agora passou a adotar medidas diferentes. Desde ontem, lá no Palácio, ele está no Alvorada e no Planalto, né? Sim. A residência oficial e tal. Ele aí ficou mais isolado após ter diagnosticado o Covid. E após esse resultado, a agenda presidencial, que viria à Bahia amanhã, já foi cancelado, foi alterada de forma radical, inaugurando uma nova rotina, videoconferência. Precisou sentir, é quando você sente. Aí fica um bocado. Eu ia falar uma palavra que eu vou segurar. Que vai, não, ele está fazendo, eu vou fazer também, para me mostrar. Aí quando adoecer, não vai ter o hospital que ele tem. Não vai ter o atendimento mesmo que ele tem. Não vai ter a equipe médica que está dentro do palácio 24 horas. Porque o cara vai parar, sabe onde é? É no Prado Valadares. É no hospital que não tenha leito para ficar no respirador. E vai morrer. Então, gente, seja mais consciente consigo mesmo, com sua vida. Pô, legal, segue o presidente ou não segue, mas faça aquilo que a consciência aponta para o mais acertado, cara. Eu vou fazer festa pro diabo ver? Eu vou usar um termo até meio grosseiro. Não, eu vou fazer o que eu acho. Presidente, tudo bem. Como é que eu vou num momento desse? Eu gosto de um determinado, vamos supor, de um político. Ou seja ele, presidente. Pô, chegou o presidente aqui em Jiquel. Pô, é o presidente. Aí vem ele com a mãozona dele. Quem é que não quer tirar uma foto de mão dada? Tem gente que não, né? De um presidente, é um presidente, vai ficar na história. Eu não pegaria na mão dele, eu não me aproximo nem dele, nem de nenhum. Se fosse Bolsonaro, fosse o raio que os parta, eu ia pensar em mim, ó, ele lá e eu cá. Claro, é isso. Claro. Agora os caras vão pro confronto, pega seus filhos, menores, crianças, e entrega para abraçar, para tirar foto. Não vê que isso é uma irresponsabilidade, é uma falta de consciência, rapaz, do que pode estar causando. Mas ele agora, o próprio presidente. Ele antigamente, ele dava aquelas declarações, minimizava os impactos da doença, as críticas que ele sempre tomou em relação às medidas tomadas no interior por parte dos governadores. Agora ele já, deu uma mudada. Mudou. Diz que nem dormindo com Dona Michele não está. Até isso, né? Com Dona Michele está ficando isolado, longe até dela, não convivendo assim muito próximo. Um dos dormitórios do Palácio da Alvorada foi transformado em seu escritório, um dormitório, para ele despachar. Agora ele está prudente. Espero que a porra louca que estava indo para frente lá do Palácio fazer manifestação, que se conscientize, porque nem acesso lá dentro eles têm para saber como o presidente lá é protegido. Ô, Rony, presidente da República tem até quem abre a porta para ele. Tem, Ave Maria. O cara da maçaneta, cara, para ele nem pegar na maçaneta. Agora fico eu, você ou qualquer um. Eu gosto. Eu estou falando do presidente porque poderia ser qualquer um. Eu estou falando qualquer um, qualquer político, qualquer nível que você possa depender dele, que é seu líder e tal. Se o cara não for imprudente, ele fica lá, meu amigo. Qual é? Não dê sua mão, não. Tenha medo. E essa questão do Taishi, Wilson, o que ele falou, a gente vê os casos crescendo em Jequié, a gente até comentou, será que vai
fechar de novo. Você disse que acha que não, o GQE não voltaria a fechar. Eu também acredito que não. E a gente eu já não diria hoje com tanta certeza. Sim. Uhum. Se continuar esses 80 casos. Daí para mais, eu não duvido até que venha uma medida aí. Mas vamos lá. E ele cravou, eu estou aqui com um trecho, esse artigo foi publicado no jornal O Globo de ontem, 8 de julho. O que ele cravou foi o que aconteceu em Feira de Santana e está acontecendo no país inteiro. Ele fala aqui, o Nelson Teich, ex-ministro da Saúde. Os movimentos, no caso o movimento de reabertura, acontecem sem uma coordenação central e são baseados em uma estratégia de tentativa e erro, que é ineficiente e não gera aprendizado. Aí ele conclui, um problema crítico é que não temos as informações necessárias vindas das cidades, descentralização do cuidado com falta de coordenação de dados levou à fragmentação e à perda de eficiência do sistema. O modelo atual para liberar a economia pode acabar em inúmeras idas e vindas, onde a mesma coisa é feita repetidas vezes na ilusão de que, em algum momento, vai funcionar. É quase a espera de um milagre. Falou aí o Nelson Teich, é um filme, viu? E é o título de um filme, A Espera de um Milagre, um filmão. Um filmão. E observe, Rony, outro detalhe. Se Nelson Teich ainda fosse ministro, ele diria isso? Acho que não. Ele não diria, porque iria desagradar vários segmentos do governo que não aceitaria. Hoje ele é o médico, cidadão, profissional que tem a coragem de falar porque ele tem conhecimento. Sim, teve lá dentro, ele sabe conhece, tá falando. Então é isso que precisa entender. Tenha sua consciência de que nós somos peças de uma engrenagem que pode complicar a qualquer momento. Não é, Belina? Belina Ferreira está mandando um abraço aqui pra gente, para todos os ouvintes. Está aqui a Rosa Santos batendo palmas, Belina deu uma risada. A Vilma, bom dia para vocês, amei ver aquela foto ontem. A gente ficou até de colocar mais uma hoje aqui, tá acabando, mas tem tempo para mostrar alguma. Essa aí tá vendo, pessoal? Vou colocar pro pessoal ver aqui. Legal. A enchente na Praça Barbosa, ó, a lagoa aí, ó, olha onde a água chegou, rapaz. Meu parecendo Veneza, GQE aí, né? GQE. 1914. 14, rapaz. Foi quando o GQE foi levada pela água, né? Praça da Bandeira. Olha que situação. Aí você vê que as empresas, mesmo com as mudanças, ali na esquina tem uma loja e tal, mas você ainda vê as características, né? Uhum. Mesmo com as mudanças que eles fizeram. Mesmo com as mudanças que o tempo nos levou aí a... Que foto maravilhosa. E essa água saiu como? Aqui o sol de GQE evaporou ela. Não foi? Se foi no verão, não ficou muito tempo, não. Bom dia, camaradas. Olha, camaradas. É o Lucas Ribeiro. Grande Lucas, né? Pois é, e os números ainda são muito fortes nas cidades, viu? Não pense que é só o que acontece em GQE, que os problemas só acontecem em GQE, não. A gente fala assim, nas principais cidades da Bahia, ainda são números muito preocupantes. Em Itabuna, foi publicado o decreto entre reclamações e tal, essa coisa toda, mas Itabuna reabriu. Né? O prefeito assinou ontem o decreto municipal de número 13.000, o senhor Fernando Gomes, autorizando a abertura do comércio de Itabuna a partir de hoje. Então hoje voltou a funcionar. Imagina como é que não está ali a cinquentenário lá em Itabuna, né? A centenário, desculpa. Então, Itabuna, o prefeito disse, foi aquela célebre frase, né? Morra quem morrer. Ele já voltou atrás naquilo, não é legal, mas a situação não é fácil. Mas reabriu. Morra quem morrer, acabou, começa a reabrir. Itabuna já está hoje com portas abertas. Camaquã e Itajuípe, juntas, duas cidades de menor proporção, mas fica na região também, elas têm 850 casos da Covid e 20 óbitos. Então os números são assustadores, né? São assustadores, a gente sabe tudo. Itamaraju, 76%, uma boa notícia aí, dos infectados em Itamaraju já estão curados, né? Ilhéus, 74 óbitos. Isso são os números locais, pessoas que morreram lá, né? A Bahia tem quase 90% das cidades sem transporte intermunicipal, com o novo decreto de hoje, né, que incluiu aí Cocos, Itiúba, Iuiú, Nova Fátima e São Gabriel.
né? E aí a gente vai vendo aqui, nas 24 horas, olha bem, o comércio de Itabuna abriu hoje. Mas nas últimas 24 horas, com o boletim de ontem de Itabuna, 130 novos casos da Covid. O comércio abriu hoje. Esses resultados do que aconteça hoje só vem na próxima semana. Então, não é brinquedo não. Não é brinquedo não. É algo que a gente está convivendo muito sério. Não estamos aqui naquela apologia ao fechamento, ao quebramento das empresas, mas é complicado, é muito complicado. Tudo que a gente tem convivido, essas idas e vindas. Eu ontem fui no G Barbosa, no Hiper G Barbosa. E ali tem aquelas lojas que eles alugam ali, né? Vários restaurantes, ali naquela livraria, praça de alimentação, tudo fechado. Mas é fechado, que eu observei, de fechamento para não reabrir fácil, porque já tiraram os luminosos, o nome das lojas e tal. Isso é um reflexo, moço. Ninguém suporta ficar pagando aluguel, né? Com as coisas fechadas e tal, né? Tem que funcionar. O dinheiro tem que circular. E aí? Olha que você vai para qual lado? Manter a vida e tentar depois recuperar, ou não manter a vida e tal, mas morre de outra coisa também. Morre se não tiver o dinheiro também. É um paradoxo. Drama. É complexo a situação que a gente está vivendo. Não, muito. Algo que acho que ninguém pensava, né? Ninguém pensava que um dia pudéssemos ver isso, conviver com isso. Situação aqui, o Lucas lembra, a Praça da Bandeira já foi uma lagoa, assim como o fundo do Jequié Tênis Clube. Eram lagoas que foram aterradas. O caso da Landulfo Caribe aqui atrás, onde tem toda essa área aí que está aí, o centro de abastecimento, aí era uma grande charco, né? Sim. Aquele lugar de lagoa e tal. Aqui as fotos que a gente Deve-se a parte, diz que tem cara que fala assim, eu não... Como é que diz? Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Pisei na lama. Eu vou dizer que eu joguei bola muito aí nesse fundo. No meio do mato tinha nosso campinho lá de lama. E a gente jogou muita bola aí também, ali onde... Mais ou menos onde hoje é mais ou menos ali o centro de abastecimento naquela área. Nem lembro bem. Fotos históricas, a gente está mostrando. Aí é o Rio de Contas, hein? Que beleza. A gente falava assim, o rio está cheio de lado a lado. Era a forma como a gente falava, de uma margem a outra, né? De lado, olha a ponte sendo construída. Ponte sendo construída ali, né? Que legal. Isso aí eu não alcancei, não. Já conheci a ponte construída. Eu vou dar uma dica aí, deixa essa foto da ponte para o pessoal entender o que eu estou dizendo. Do lado esquerdo do vídeo, vem a cidade de Jequié, né? Aí você tem aquela secretaria ali embaixo e do lado de cá. Para você ter uma ideia de como era. Quando a gente era menino, eu morava aqui nessa área que eu estou agora, o posto da Polícia Rodoviária era ali. Uma casinha de madeira, Polícia Rodoviária Federal. Porque ali o carro passava, eles fiscalizavam, daí para frente era o mato. Não era Jequié, mas? Não, atravessava a ponte e pegava o mato até chegar na estrada que dava acesso ao Castanhão, a Ibuíra, que é Manuel Vitorino, e por aí vai. Interessante, né? A polícia ficava aí. Ali. Aqui já era, como dizer assim, fim de linha urbana. Daqui para frente, segue aí o jogo. Aí veio, acho que um dos primeiros locais surgidos foi justamente onde você mora, o Jardim Maracanã ali. Sim. Foi assim que deu uma habitação, mas tem também o lado de cá, que é São Luís, ali que é antigo, e por aí vai. Não vou entrar nos pormenores não, senão eu vou mexer muito no baú. Mas amanhã a gente vai estar com o professor Antônio de Miquelino, que no mínimo estava nessa ponte aqui nesse dia, ou perto dela. Eu soube que ele ajudava a levar o material. Pequeno, né? na carrocinha. Foi quando ele chegou de Casual. Amanhã não percam o Tonho de Miquelino contando a história da construção da ponte. E disse que levou a banda para a inauguração. Foi, né? Aí tocou uma banda no dia lá, na inauguração da ponte. O Biel era o presidente dos caras que carregavam o cimento as lá. casas, né, rapaz, na Avenida Lomanto Júnior, né? Deixa eu botar Casebres, né? Casebres ali na Avenida Lomanto Júnior. Então a gente tem que admitir que muita coisa mudou, né? Que a cidade muda. Olha as casas aqui na Avenida Lomanto Júnior, como era. Né? Do lado de Caramato. Hoje tudo isso aí é construção. Até para ver a quantidade de mato aqui também já. Tudo já está tomado, né?
Tá aí, que beleza. Amanhã a gente traz mais lembranças, lembrando que amanhã Toninho de Miquelino, o professor, estará aqui com a gente, comentando as notícias da semana. Será que mudou de time de ontem pra cá? Bora ver se agora é fusão, né? Mas agora o Tricolor da Laranjeira. Carioca tem mais 2 finais ainda. Acredito que o Flamengo vai vencer. A gente... Será? Acredito. Precisa. Vamos lá, chegamos ao final, né? Hoje, quinta-feira. Um abraço mais uma vez forte aí para todos os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha aqui na Hora de Notícias. E a gente volta. A gente está resistindo aqui no programa e é evidente que em breve, né? Pandemia longe, a gente tranquilo, vivo. Nós vamos aí partir para uma ampliação com mais programas, com mais participações e tal. Né? Nossos convidados que eram tão interessantes aí, assuntos aqui nessa bancada, a gente já tratou de assuntos muito interessantes. Diversos. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã. Amanhã, valeu, Wilson. Amanhã a gente tá de volta aqui a partir das 9 horas. Curtam o vídeo, comente, compartilhe para todos os amigos. E já já o programa estará completo no YouTube. Abraço a todos.